Eles falaram código e vieram correndo. Eu estava acima do meu corpo. Eu podia vê-los, fazendo compressões no meu peito. Eu podia ver todas as enfermeiras ao meu redor. Eu podia sentir o cheiro das flores mais bonitas que eu já cheirei. E então eu ouvi uma música. E quando eu abri os meus olhos, eu sabia onde estava. Eu sabia que estava no céu. Em 2019, Charlotte Holmes estava fazendo um check-up de rotina com seu cardiologista, quando sua pressão arterial subiu de 134 para 234. Meu médico disse, você não vai para casa. Nós vamos colocar você no hospital, pois temos que baixar sua pressão arterial. Você está tendo outro derrame. Você vai ter um ataque cardíaco. Eles me colocaram em um quarto e começaram a infusão, sabe, para tentar baixar a pressão arterial. O marido de Charlotte, Danny, ficou com ela enquanto a equipe do hospital a atendia. Todo mundo começou a correr. Eles começaram a trabalhar nela. E os meus sentimentos eram, sabe? Eu pensava, bem, se eu poderia levá-la para casa. Charlotte começou a descrever as coisas para Danny. Ela começou a falar das flores. Bem, eu olhei em volta e sabia que não havia flores naquele quarto. Foi então que eu soube que ela não estava neste mundo enquanto isso estava acontecendo. O coração de Charlotte parou. Pelos próximos 11 minutos, ela estava clinicamente morta. Eu estava acima do meu corpo. Eu podia ver o Danny parado no canto. Ele tinha recuado. Eu podia ver todas as enfermeiras ao redor. Então, eu abri os meus olhos e eu olhei em volta para a beleza e eu podia ver as árvores, eu podia ver a grama e tudo estava balançando com a música, porque tudo no céu adora a Deus. Eu não posso transmitir a você como era o céu, porque está muito acima do que podemos imaginar, 1 milhão de vezes mais. Charlotte diz que foi levada para o céu por anjos. Não há medo, é como pura alegria. Quando os anjos assumem, não há medo. Quando você está indo para casa, é pura alegria. Ela diz que então começou a reconhecer familiares falecidos. Eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eu vi minha irmã, eu vi membros da minha família em pé atrás de mim. Eu vi santos de outrora. Eu vi que eles não se pareciam velhos. Eles não se pareciam doentes. Eles pareciam ter seus 30 anos. Mas ainda assim, as escrituras dizem que seremos conhecidos como éramos conhecidos. E eu os conhecia lá. Eles pareciam maravilhosos. O que Charlotte viu depois disso a deixou mais chocada. Ela estava atrás da minha mãe e do meu pai. Era uma luz tão brilhante, quero dizer, era tão brilhante, mas eu sabia que era o meu Pai Celestial. Eu vi uma criança, e aquela criança, eu não conseguia entender. Eu me lembro de pensar, quem é essa? E eu ouvi o meu pai me dizer, o meu Pai Celestial disse para mim, este é o seu filho. Quando eu perdi aquele filho, eu estava grávida de 5 meses e meio. Eu me lembro deles segurando o bebê e dizendo, Charlotte, é um menino. E então ele se foi. Então quando eu vi essa criança, eu disse, Deus, como isso é possível? E ele disse que eles continuam crescendo no céu. Lá não há tempo, é a eternidade. Então, depois de 48 anos, aqui o meu filho, o nosso filho é uma criança. Então, Deus escolheu mostrar a ela mais uma coisa. Deus me levou para o inferno. E eu olhei para baixo e aquele cheiro de carne podre, é assim que cheirava. E gritos. Depois de ver a beleza do céu, o contraste com ver o inferno é quase insuportável. E ele disse, eu te mostro isso para te dizer, se alguns deles não mudarem de vida, é aqui que eles devem morar. Eu ouvi o meu pai dizer, você tem tempo para voltar e compartilhar. Tão rápido quanto ela foi para o céu, o espírito de Charlotte voltou. Eu me senti sendo puxada para dentro do meu corpo. E eu sentia dor. Onde eu estive, não tinha sentido dor. Danny disse que eles vieram correndo. E seu olho piscou. E ele disse que eu sabia que te levaria para casa. Charlotte se recuperou completamente e foi liberada do hospital depois de 2 semanas. Ela tem compartilhado sua história desde então, em aparições públicas e com todos com quem ela entra em contato. Pessoas precisam de esperança.
Elas querem saber se realmente existe algo lá fora. Elas querem saber que está tudo bem. Eu tive o privilégio de trazer as pessoas a Cristo, pois Ele me pediu para fazer. Toda a autoridade Ele nos deu, no nome de Jesus Cristo. Não por causa de quem somos, mas Deus nos promete. Ele disse que se não fosse assim, eu teria dito a você, mas Ele foi nos preparar um lugar. O céu é mais do que você possa imaginar. Eu posso te olhar bem nos olhos e te dizer com certeza que o céu é real.